Buenas amigos e amigas da AgroConnection, voltamos para mais um episódio muito especial aqui da Terra do Tio Sam, trazendo muita informação bacana sobre a atualização da safra de soja, milho, trigo, a questão do clima, como anda aqui nos Estados Unidos e também uma parte muito especial hoje que a gente vai falar sobre a aplicação de pré-emergentes. Então fique ligado que vai ter muita informação bacana. Antes de começarmos, você já sabe, deixe seu joinha, aperta no sininho para receber a notificação quando a gente gravar mais um vídeo, ficar por dentro de todas as notícias daqui dos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, Luiz, e já voltamos para mais um episódio do nosso show, o AgroConnection. Estamos de volta e vamos direto ao ponto, ao que interessa, que é o relatório do USDA, do USDA, que foi lançado essa semana. E vamos começar então pelo milho, que quando a gente compara com o último update da safra da semana passada, a gente teve um aumento de 13% em relação ao plantio de milho, chegando então a 83% do total da área de milho plantado aqui na terra do Tio Sam. Quase então nessa reta final do plantio, com alguns estados um pouco mais atrasados em questão do clima, mas dentro da normalidade. E quando a gente checa a fundo esse dado da progressão da safra, desde os nossos primeiros relatórios que a gente trouxe aqui nos primeiros vídeos, comparando então com essa média dos últimos 4 anos, a gente consegue observar alguns pontos importantes que foram características dessa safra. Então aqui nessa tabela a gente consegue ver de maneira mais simplificada que a gente pegou então a média desse ano, de 2024, em relação à progressão de plantio, e diminuímos em relação à média dos últimos 4 anos. Então esse valor reflete positivo quanto a gente está adiantado e negativo em relação à média dos últimos 4 anos. A primeira mensagem então é em relação aos relatórios de 5 a 12 de maio, ou seja, dessas semanas anteriores, do dia 29 a 11 de maio, porque o relatório lança a progressão da semana que passou, né? Como vocês sabem. Então a gente pode perceber que nessas semanas houve muita chuva que acabou trazendo o plantio. Vocês conseguem ver alguns valores negativos em vermelho, e principalmente nos estados de Iowa, Nebraska e Illinois. E a segunda mensagem que a gente consegue extrair dessa tabela, que é muito importante, que após essas 2 semanas de chuvas que a gente teve uma trégua então que possibilitou os produtores entrar no campo, acelerando então esse plantio do milho aqui no meio oeste americano, chegando aos mesmos patamares da média dos últimos 4 anos. E aqui vai o destaque para as Dakotas, tanto Dakota do Sul, Dakota do Norte e para Ohio, com plantio adiantado. Para a soja, então, a gente teve um aumento também considerado, cerca de 16% em relação ao último relatório lançado pelo USDA, chegando a 68% da área de soja plantada aqui na terra do Tio Sam. Um progresso a cerca de 5% em relação à média dos últimos 4 anos. Vendo então a mesma figura que eu mostrei sobre o milho, agora para a soja, em relação à progressão desse ano contrastando com a média dos últimos 4 anos, a gente consegue observar que nas mesmas semanas, do dia 4 e 12 de maio, os relatórios lançados nessas datas, a gente tem valores menores em relação ao plantio da soja, principalmente nos estados de Iowa e Nebraska. Novamente, o motivo é o mesmo das chuvas, e a gente consegue observar a mesma ponderação que eu fiz, que das próximas 2 semanas, que deram uma trégua em relação à chuva, e o que permitiu então o adiantamento do plantio da soja aqui na terra da Tio Sam. Um ponto importante aqui que se deve levar em consideração é a mudança de filosofia que alguns produtores estão tendo aqui no meio oeste em relação ao plantio de soja, onde que eles estão tentando plantar a soja mais precocemente para alcançar o florescimento mais precoce e mais amplo, que consequentemente, se tudo der certo à medida da safra, da season, o aumento da produção de soja. Então, em virtude desse fator, esse número pode estar um pouco desfasado, que pode ter amenizado então essa diferença, esse contraste em relação à média dos últimos 4 anos, pelo plantio mais precoce nesse ano
o ano passado, quando que começou então a crescer esse plantio de soja mais precoce. Já em relação à emergência da soja, a gente tem o valor de 39%, então da soja já emergida, 3% adiantada em relação à média dos últimos 4 anos. Já para o trigo, o USDA revelou que a gente tem 77% do trigo já florescido, 8% adiantado em relação à média dos últimos 4 anos. Isso se dá em virtude principalmente que em alguns estados a gente teve uma primavera mais quente, principalmente nos meses de fevereiro e março, o que então se teve a quebra da dormência mais precocemente. Em relação à qualidade do trigo, ela vem se mantendo com 40% do trigo em boas condições e 8% excelente. E para ter uma noção, nessa mesma época, o ano passado, as condições eram de 29% de trigo boa e apenas 5% de excelente. Então a gente consegue ver como o trigo vem vindo bem aqui e se espera uma ótima colheita de trigo aqui nos Estados Unidos. Para os dados climáticos, vamos começar pelo mapa de seca, que se a gente comparar com os mapas desde do começo da safra, aqui a gente consegue ver uma diminuição considerável em alguns pontos estratégicos da produção de grãos aqui nos Estados Unidos. Aqui vai destaque então para o Michigan, que teve uma redução de seca, Iowa e Missouri. Em relação agora às chuvas que a gente teve aqui nos últimos 7 dias, a gente consegue observar que acabou chovendo então em todo o cinturão do milho aqui no meio oeste americano, com destaques para alguns estados específicos, onde a gente consegue ver que em amarelo choveu entre 50 a 75 milímetros e nas áreas verdes de 25 a 50. Já para a previsão de chuva para os próximos 7 dias, a gente consegue ver que vai chover novamente em todo o meio oeste, em algumas áreas menos e outras mais, onde que nas partes mais azuladas do mapa é esperado chuvas entre 15 a 40 milímetros ao decorrer desses 7 dias, e nas partes roxas e avermelhada mais escura, cerca de 40 a 70 milímetros. Destaque aqui vai para Minnesota, Missouri, Iowa e o oeste de Nebraska, Illinois e Indiana, que pode chover bastante. Então essas seriam as informações gerais aqui do meio oeste americano, e agora vamos diretamente para a notícia dos estados. É com você, Guilherme. Olá, amigos e amigas ligados no AgroConnection, aqui é o Guilherme falando de Arlington, no sul do Wisconsin, para trazer as atualizações semanais para vocês. Não diferente do que o pessoal tem relatado nos últimos vídeos, a gente também está tendo bastante chuvas. Então, na semana passada teve uma chuva boa que passou pelo estado de Iowa e pegou aqui o sul do Wisconsin. Então a gente chegou a ter cerca de 150 milímetros em algumas áreas, a maioria do estado recebeu pelo menos 50 milímetros de chuva, o que é bom para quem já plantou, mas também está atrasando o plantio de alguns dos produtores. Então o que os produtores têm falado é que eles estão conseguindo plantar, não dá para reclamar de chuva, mas que podia estar um pouquinho mais seco para poder plantar. As porcentagens que a gente teve aqui no estado do Wisconsin nessa última semana são de 78% do milho plantado com 48% emergido, que é um pouquinho acima da média, mas bem parecido com a média dos últimos 5 anos, enquanto para a soja a gente tem 74% da soja plantada e 44% da soja emergida. Esse já é um pouco acima da média dos últimos 5 anos. E falando do controle de plantas daninhas, junto com o plantio vem a aplicação dos herbicidas pré-emergentes, principalmente com esse tanto de chuva, uma chuva boa para fazer a ativação desses herbicidas pré-emergentes. Então as principais moléculas que os produtores estão usando aqui, como é muito comum ter muita pré-mistura, então já vem no galão 2 ou 3 moléculas de pré-emergentes, as principais moléculas que estão em praticamente toda a aplicação de pré-emergente para a soja seriam sulfentrazone, a flumioxazina, S-metolaclor, acetoclor e o piroxasulfone. Um problema que a gente está tendo com esse alto volume de chuva que não deixa a gente entrar na área para aplicar é que 2 dessas moléculas não podem ser aplicadas com 3 ou mais dias após o plantio da soja, que seria o sulfentrazone e a flumioxazina. Então essas misturas elas seriam irregulares de acordo com a bula dos produtos. E o que faz os produtores terem que ou buscar algumas alternativas ou tentar aplicar o quanto antes para não perder
essas moléculas. E todas essas moléculas elas são utilizadas aqui para controlar o caruru, que ele seria o principal problema, principalmente aqui na soja no estado do Wisconsin. Essas foram as atualizações aqui no estado do Wisconsin. Agora é com você, Alexandre. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Vou passando então para atualizar a situação aqui mais a oeste de Nebraska, onde o tempo firme tem nos ajudado. Então, como eu falei até na semana passada, a questão da gente estar um pouco atrasado com relação aos nossos aplicações de pré-emergente de herbicidas, né? Então essa semana a gente está conseguindo colocar isso aí em dia, né? Só para a gente passar, antes da gente falar mais de herbicida, vamos falar rapidinho aqui, ó, o milho plantado em Nebraska 91%, a soja já com 80% também, então a gente está realmente aí na reta final para finalizar o plantio aqui por Nebraska. E como eu disse, então, vamos dar uma olhada nos herbicidas, porque a gente acabou atrasando um pouco essas aplicações e tem consequências, a gente já vai falar sobre elas. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em alguns probleminhas que tivemos na aplicação de pré-emergente em soja. Aqui foi feita uma aplicação de flumioxacina, metribuzin e piroxasulfona, tá? Então é 3 em 1, são 3 modos de ação no mesmo produto. A gente aplicou esse herbicida, foi aproximadamente uma semana depois que a gente plantou, tá? Então foi um plantio aí do dia 1º de maio, tá? E a gente acabou aplicando uma semana depois, deu o dia 14 de maio mais ou menos. E se a gente olhar a bula desse produto, o que a bula fala? Que para não ter nenhum tipo de sintoma ou injúria na cultura, a gente deve aplicar no máximo 3 dias após o plantio. Então, como isso não foi feito, vocês podem ver que tem diferentes sintomas nessa soja aqui, tá bem injuriada na verdade. Então a gente tem o sintoma tradicional da Protox, onde vocês podem ver aqui uma cor mais escura no cotilédone, né? O próprio talo da planta fica enfraquecido e fica meio rugoso também. Tem um pouco de sintoma do inibidor da VCLA, né? Que são os inibidores de ácidos graxos de cadeia longa, tá? Então fica mais essa folha num formato meio de coração, às vezes, aqui está mais enrugada. Mas enfim, a gente tem esse problema e eu vou mostrar para vocês uma soja onde a gente conseguiu aplicar o herbicida no tempo certo. Bom, já aqui para vocês verem essa outra área onde a gente fez a aplicação, como eu disse, dentro daquele prazo de 3 dias após plantio, a gente não vê nada praticamente, né? De sintoma de toxicidade, fitotoxicidade de herbicida, tá? É uma planta bem sadia. Importante ressaltar naquela outra planta que eu mostrei, o ponto de crescimento ainda estava ok, sabe? Então é uma planta que tende a sobreviver, né? Mas a injúria está ali. O pessoal aqui costuma falar, se tu fez algum tipo de... errou na aplicação ou aplicou em hora errada, vai dar essa fitotoxidez, é melhor tu tirar umas férias de uma semana, voltar depois que passou o sintoma, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí, alguns dos desafios que os produtores estão tendo esse ano, principalmente com as chuvas, às vezes tu planta e não dá tempo de entrar com o pré, entra depois, entra em hora errada, não quer mudar o pré, aí, né, pode acabar vendo mais dessas injúrias na área, como a gente mostrou aqui. Bom, e aí como eu mostrei para vocês, aquela questão da flumioxacina, da piroxasulfona, né, a gente tem um efeito que, como choveu muito, as gotas de chuva elas acabam, né, pegando no solo e tendo um efeito splash, ou seja, aquelas gotículas acabam pegando na planta de soja. Então, num ano que chove muito e tu fez essa aplicação um pouco atrasada, pode dar esse dano do inibidor da Protox, principalmente, né, nesse efeito do splash da água. E semana que vem a gente vai dar uma olhada então no milho, alguns desafios de início de safra, tá? Esse foi mais ou menos um cenário que a gente tem visto aí em algumas situações para Nebraska, tem outros campos com esse mesmo problema. E agora vamos então com a Natasha, lá na parte leste de Nebraska. Olá, galerinha do AgroConnection. Bom, eu falo aqui do estado de Nebraska e hoje eu estou em uma das fazendas que sofreu com alagamento que a gente mostrou no vídeo na semana passada.
Então eu queria mostrar aqui para vocês como que tá a soja e o milho, né? E aí se a gente der uma olhada aqui nessa região, é uma região onde foi mais afetada pela água. Então você pode ver que o número de plantas que emergiu ou que ainda está aqui no campo diminuiu bastante, mas isso depende muito da região onde a água atingiu, né? Se a gente olhar mais para aquela parte ali, onde não teve tanto, não sofreu tanto com alagamento, as sojas elas estão no stand melhor. E também se a gente olhar aqui do outro lado, onde tem a plantação de milho, a água acabou não chegando tanto ali, por causa desse vale que a gente tem aqui entre os campos, e o milho está intacto, nada aconteceu com eles. E essa soja aqui foi plantada em maio, dia 11 de maio, e ela estava ali no estágio VC, mais ou menos, quando o alagamento atingiu as plantas. Mas, como a gente pode ver, as plantas, apesar do alagamento ter sido bem grande, né, as plantas estão se recuperando e até que os farmers não tiveram tanto prejuízo em relação a esse acontecimento. Galera, chegamos então ao final de mais um episódio semanal do AgroConnection. Como você já sabe, para nos incentivar ainda mais e motivar e mostrar para o YouTube que você gosta do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative os sininhos para ficar por dentro de quando a gente lançar mais o vídeo. Isso só faz então nossos vídeos alcançarem mais pessoas e difundir esse conhecimento que a gente passa aqui para vocês. Também siga-nos nas redes sociais com o AgroConnection. Lá você fica por dentro dos nossos podcasts, quando a gente lança curiosidades dos Estados Unidos e da safra e muitas informações da terra do Tio Sam. A gente fica por aqui, então stay tuned!